Mais rádio, mais música, mais informação. Rádio Mira, a rádio dos grandes eventos. São agora 21 horas em Portugal Continental. Grande entrevista com Jorge Jesus na Rádio Mira. Rádio Mira, meios e serviços de comunicação, produção de spots, rádio e TV, animação de espaços comerciais, rádio indoor, som ambiente. Ligue já 925 455 896. A Rádio Mira em todo lugar. www.radiomira.pt. Clínica Hominis, saúde e bem-estar, na Avenida da Barrinha, Praia de Mira. Há mais de uma década a cuidar de si, do seu bem-estar mais precioso, a sua saúde. A nossa missão é a prestação de serviços de saúde individualizados, de proximidade e ajustados às necessidades dos nossos clientes. Somos já por isso uma referência na qualidade e na excelência em saúde na nossa região. Fisioterapia, a enfermagem, cinesioterapia respiratória para crianças e adultos, osteopatia, terapia da fala, nutrição, psicologia clínica, consultas de especialidade médicas, medicina geral e familiar, otorrinolaringologia, psiquiatria, ainda medicina desportiva, medicina do trabalho, exames complementares de diagnóstico, eletrocardiogramas, audiogramas, serviço de análises clínicas, AVLab, protocolos com seguradoras, subsistemas de saúde e também aceitamos as suas credenciais do médico de família. Prestamos cuidados também no seu domicílio. Estamos à sua espera na Avenida da Barrinha, na Praia de Mira, com o telefone para marcações 231 472 149. Hominis, saúde e bem-estar. Nauseg Limitada, soluções para o transporte, especialista em seguros para transportes rodoviários de mercadorias, seguros de frota, seguros de acidente de trabalho, seguros de mercadorias. Nauseg Limitada, a inovar no setor dos transportes com serviços de cartões de combustíveis para toda a Europa, dispositivos de portagens para toda a Europa, recuperação do IVA comunitário, formação especializada, medicina no trabalho e higiene e segurança no trabalho, entre muitos outros serviços dedicados aos transportadores. A Nauseg procura evoluir e implementar soluções no setor dos transportes terrestres, procurando apoiar as empresas com processos mais rápidos e profissionais. Acrescentamos valor à sua empresa. Estamos em Mira, Rua do Matadouro, edifício Mira Center, primeiro piso, sala 110, Valeirinha, 3070 436 Mira. Telefone 231 247024. E-mail geral@nogseg.pt. Clínica Porto Mar, consultas de especialidades médicas e clínica geral, análises clínicas, exames médicos. A saúde, a vida e o bem-estar são as nossas prioridades. Clínica Porto Mar, Rua Dr. João Simões Cúcio, 90, Porto Mar, Mira, com o telemóvel 927 506 270, telefone 231 452 678 e e-mail clinicadeportomar@gmail.com. Siga-nos no Facebook e no Instagram. Clínica Porto Mar. Boa noite, Mira. Bom dia, boa tarde, conforme o local nos esteja a escutar. O importante mesmo é que está na nossa companhia, na companhia da Rádio Mira, a emitir desde Mira via internet para o mundo. Sejam bem-vindos, então, nesta sexta-feira, à grande entrevista. Desta feita com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Seixo, Tiago Cruz, como já podem ver no vosso pequeno ecrã. A menos de um ano das eleições autárquicas, a Rádio Mira quis ouvir os presidentes das juntas de freguesia do Concelho de Mira, no sentido de sabermos como definem estes últimos 3 anos de mandato e como tem sido também gerir as suas freguesias em ano de pandemia e aquela questão fulcral nesta altura, se realmente se pensam recandidatar em 2021. Esta é a última de uma série de 4 entrevistas feitas ao longo da semana, como tiveram a oportunidade de seguir a Rádio Mira. Como eu já disse e repito, hoje em estúdio comigo, e que saúdo desde já com boa noite e bem-vindo ao estúdio da Rádio Mira, o Presidente da Junta de Freguesia do Seixo, Tiago Cruz. Boa noite, Tiago. Muito boa noite, Jorge. Boa noite a todos os ouvintes. Esperar que estejam todos de saúde, que é o mais importante nos dias que correm.
e congratular o Jorge pelo bom trabalho que tem feito à frente da Rádio Mira e em especial hoje e nesta semana por dar voz às juntas de freguesia na pessoa dos seus presidentes, o que eu acho que é uma iniciativa muito importante. Eu é que agradeço também a vossa disponibilidade para este meu desafio, que foi sem dúvida importante. E, quem sabe, daqui a dias haverá mais novidades. Eu quero, desde já, cumprimentar todo o nosso auditório que nos segue a partir do Facebook, não esquecendo também, com um grande abraço, para quem nos segue apenas a partir do site oficial www.radiomira.pt. Já temos por ali o Adérito Clemêncio, que deseja uma boa tarde aqui de Santos, em São Paulo, no Brasil. Portanto, já temos o Brasil em linha. Um grande abraço para o Brasil. E temos também o Bruno Patusco Oliveira, que envia as boas noites. Ele diz o seguinte: já estou instalado no sofá, pronto para ouvir o meu amigo e presidente Tiago Cruz. Que seja uma boa conversa. É o que esperamos. Pois, com certeza que vai ser. Eu apenas quero também referir que podem colocar as questões que assim entenderem e fazerem os vossos comentários, que no final da entrevista o Presidente da Junta de Freguesia de Seixo, Tiago Cruz, com certeza que estará de acordo em responder às questões, não é assim? Claro que sim. Então, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos então dar início a esta conversa, porque no fundo isto é mais um tema de conversa. De referir ainda que Tiago Cruz está a cumprir o seu último ano do segundo mandato à frente da Junta de Freguesia do Seixo, onde já totaliza como Presidente de Junta, ou melhor, vai no seu 8º ano. Agora que se aproxima o final precisamente deste mandato, quando eu digo agora, faltam cerca de 7 ou 8 meses, mas isso também passa a voar. Eu perguntava ao Tiago quais são as suas maiores conquistas. Claro, deixe-me só que lhe diga, Jorge, portanto, 8 anos como Presidente e 4 anos já como Tesoureiro, portanto já vão 12 anos ao serviço da Junta de Freguesia do Seixo. E respondendo à sua questão, e eu penso que a maior conquista nos dias que correm é as autarquias, conseguirem salvaguardar a segurança da população e conseguirmos estar todos sãos e salvos. Eu penso que isso será a maior conquista a cada dia que passa. Mas, obviamente, respondendo à sua questão de forma mais objetiva, eu penso que a grande conquista da Junta de Freguesia do Seixo, não só ao longo destes 4 anos, mas o Jorge pediu para evidenciar estes 4 anos, é o ir cumprindo o plano eleitoral que é apresentado e que foi apresentado à população e aos eleitores e que foi sufragado e que nos deu uma clara maioria. E desse plano eu ressalvo alguns eixos, algumas iniciativas. Desde logo, a limpeza da freguesia, uma limpeza constante, é uma das situações com que nós nos preocupamos mais, portanto todo o Executivo, e 3, 4, 5 vezes por ano somos obrigados, e derivado do clima, não é? Chuva, sol, as ervas daninhas não nos deixam, a termos que passar várias vezes por ano na freguesia e fazemos por isso para ter uma freguesia bonita e atrativa. Depois também, porque hoje em dia ainda há muitas pessoas que os utilizam, nomeadamente no setor da agricultura, os caminhos agrícolas, e porque são uma competência própria das juntas de freguesia, e posso-lhe dizer que só nestes 4 anos já investimos mais de 20 mil euros na requalificação de caminhos agrícolas, não só no Tuvenã, aquisição de serviços, ou mesmo com os nossos equipamentos, mas intervenções em vários quilómetros que permitem até a circulação de ligeiros, e fazendo aqui um parênteses, que têm sido muito úteis neste período de pandemia, desde há 1 ano para cá, e é curioso ver as pessoas, o simples cidadão, a utilizá-los para fazer umas caminhadas fora do perímetro urbano. Obviamente que eles não são requalificados com esse fim, mas é com agrado que vemos que eles são assim também utilizados, e não só por tratores ou máquinas mais pesadas. Também, porque tem sido também um dos nossos eixos de intervenção, as linhas de água. Desde há 12 anos para cá que
que temos intervido na limpeza dos circuitos de água, e isso tem dado frutos. E quando digo que tem dado frutos, ainda há 2 ou 3 dias tivemos fortes chuvas, fortes enxurradas, e obviamente que naquele período em que a chuva é muita, o sistema hídrico não aguenta. Mas passado umas horas ele fica escoado, o que é um bom sinal, e é sinal que o trabalho tem sido feito. Não é uma competência do Junta de Freguesia, a limpeza das linhas de água, mas assumimos-lo dentro da primeira hora. Também, eu não sei se conquista será o termo mais correto, mas um dos aspectos importantes desta nossa governação e que tem sido o nosso apanágio, que é a qualificação dos nossos serviços, não só da junta, do edifício sede da Junta de Freguesia, que ao dia de hoje está a ser intervencionado por dentro e por fora para que o possamos melhorar e embelezar, mas também, e mais importante, o nosso armazém, o nosso estaleiro, que triplicámos já a área coberta e adquirimos vários equipamentos que nos permitem diversificar a nossa área de atuação. Falo, por exemplo, de uma retroescavadora, de uma grade de discos, de um destroçador, de uma pick-up de vigilância, de uma carrinha de caixa aberta tipo Canter, e depois todos os outros equipamentos de menor valor, mas não de menor importância, como as roçadoras, máquinas de cortar relva. Portanto, uma série de aquisição de equipamentos que nos permitem ter uma linha de atuação bastante vasta. E exemplo disso, e como disse anteriormente, poder atuar nas linhas de água, como por exemplo com uma retroescavadora. Mas se uma das coisas mais importantes e modéstia à parte, e que não deixa de ser um ponto muito positivo, que é o aproveitamento dos fundos nacionais e comunitários. E ao dia de hoje, nós vamos já neste último mandato, já com 3 candidaturas aprovadas, e o que eu passo a explicar, e esperamos ainda a curto prazo, isso não sabemos, não é? Porque está no segredo dos deuses e está na avaliação do júri, uma 4ª candidatura. Mas tivemos ainda, no final de 2017, uma candidatura aprovada do Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, na ressaca dos incêndios florestais de outubro de 2017, em cerca de 10 mil euros, financiada a 100%, e que nos permitiu adquirir uma grade de discos, um outro kit de primeira intervenção de combate a incêndios e também uma verba de 4 mil euros para a requalificação dos caminhos agrícolas, que já o disse aqui. Também, em dezembro de 2019, a aprovação de uma candidatura ao Fundo Ambiental no âmbito da economia circular, do aproveitamento de brinquedos, de roupas usadas, eletrodomésticos para distribuir aos mais desfavorecidos, isto em parceria com o Grupo Socio-Caritativo do Seixo e outras entidades. E agora, mais recente, que recebemos uma excelente notícia, aliás, 2, e como é público, que a Junta de Freguesia do Seixo, também em parceria com as forças vivas do Seixo e o povo do Seixo, adquiriu uma casa gandaresa. Nesse âmbito nós fizemos 2 candidaturas, uma já em dezembro de 2018, portanto já com 2 anos, e o ano passado uma outra candidatura, portanto esta em 2018 ao Turismo de Portugal e esta ano passado ao programa PDR, através da ADEL. E curiosamente, há cerca de um mês vieram aprovadas no espaço de 10 minutos, o que é uma coisa fantástica. Obviamente que nós só podemos dar seguimento com uma delas, porque senão depois era considerado duplo financiamento, porque estamos a falar do mesmo objeto de intervenção, mas é com muito agrado, nós vamos optar por seguir com a candidatura do Turismo de Portugal. Estamos a falar de cerca de 160 mil euros, se pensar que a Junta de Freguesia do Seixo tem um orçamento perto dos 100 mil euros, uma candidatura que extravasa o orçamento da Junta de Freguesia do Seixo. Obviamente que não é uma candidatura da Junta, é uma candidatura da Junta, da ACR, do Centro de Interpretação da Casa e Cultura Gandaresa e da comunidade do Seixo. Nós, obviamente, que tinha que haver uma entidade líder e foi a Junta de Freguesia. Essa candidatura não só irá permitir requalificar
todo o espaço existente, mas também dotar o espaço de componentes museológicas, recriação, edição de vídeos de tradições antigas, portanto fazer essas recriações. Também um projeto que estamos já no terreno de edição de um livro de gastronomia da Gândara, portanto é uma candidatura com várias vertentes, e que será muito positiva, não só para a freguesia, não só para o concelho, mas também para a região da Gândara. Deixe-me que lhe diga, e modéstia à parte, repetindo, que ter 3 candidaturas aprovadas não é para qualquer junta de freguesia. E se a candidatura à Santa Casa da Misericórdia foi só mais pontuada a nível nacional, a candidatura do Fundo Ambiental houve só 4 aprovadas no distrito de Coimbra e ter agora esta última, aprovada por parte do Turismo de Portugal, de certa forma também nos envaidece. Fizemos também, no final do ano de 2020, uma outra candidatura em parceria com a Associação Cultural e Recreativa do Seixo. Aí sim, eles foram a associação e a entidade líder, e que esperamos que tenha os seus frutos. Terá, se for aprovada, uma intervenção em várias áreas, na área da Covid, na área da reciclagem, do ambiente, do desporto, mas, portanto, esperamos por um feedback do júri, que esperamos que seja a curto prazo. Com certeza. Para esta segunda questão, provavelmente já pode confundir um bocadinho com a primeira, mas já deu por aí um lamiré também, em relação à segunda questão. Não sei se quer acrescentar alguma coisa dos projetos que pretendia concretizar, quais é que destaca? Já os concretizados, não é? Sim, eu penso que foi respondido a essa questão também. Sem dúvida que a Casa Gandaresa é um marco histórico, e a dotação de todos estes equipamentos, aquisição dos equipamentos que eu fui falando. E, portanto, eu penso que, como disse logo no início da conversa, a concretização do plano apresentado à população e o estar lado a lado com a população em tudo o que ela precisa. Isso, portanto, significa que o plano foi cumprido à risca. Está a ser tentado ser cumprido à risca, não é? Obviamente, nós apresentamos um plano sempre com a ambição que ele possa ser totalmente cumprido. Nem sempre isso é possível, e por isso é que há um plano eleitoral, depois há um plano e orçamento de atividade para cada ano. E, obviamente, que alguns itens vão saltando de ano para ano, até para que ele fique na nossa memória e nós não nos esqueçamos que temos que cumprir essa iniciativa. Compreendi perfeitamente. E, Tiago, o que é que falta ainda fazer? Pelo menos até ao final do mandato, não é? Falta sempre fazer muita coisa, não é? O trabalho de uma junta de freguesia, de um concelho, é sempre um trabalho inacabado. Mal estaria eu dissesse que chegasse aqui que não faltava fazer mais nada e que estava tudo feito. Obviamente que há trabalhos que podem ser realizados por nós e que nós ainda temos a ambição de os realizar até ao final do ano, e outros que têm que ser por outras entidades, não só concelhias como governamentais. Eu penso, pelo menos é uma das situações que me preocupa e que eu gostava que fosse um trabalho contínuo, é toda a requalificação urbana, não é? Nós estamos neste momento, através de uma empreitada da Câmara Municipal de Mira, numa segunda fase da requalificação do Largo do Seixo, que infelizmente não vai ao ritmo que nós andaríamos, mas espero que esteja concluída a curto prazo. Mas há também um aspecto, quando se fala de requalificação, mobilidade, que nós gostávamos e que é reivindicado já há muitos anos, que é a ligação através de pistas ciclopedonais a outras localidades do concelho. Talvez a mais pretendida, à Praia do Poço da Cruz, que é sempre uma coisa que as pessoas nos pedem muito, até porque é um marco do nosso concelho, as pistas ciclopedonais, e é uma pena ainda não poder haver essa componente na nossa freguesia. Obviamente que a requalificação do complexo desportivo também é muito importante, não é? Nós temos um campo de futebol 5, foi também requalificado ao abrigo de uma candidatura há uns anos pela Associação Cultural e Recreativa do Seixo, e dotar o campo do Fojo para recriar novamente aquelas tardes de glória de um campo sintético.
certo que a Câmara já se dispôs a ajudar com 100 mil euros para essa requalificação, não só o Seixo, mas também o campo do Turim, portanto, anunciou publicamente, sendo certo que essa requalificação implica um valor entre 150 a 200 mil euros. Eu sou sincero, a comunidade do Seixo não tem capacidade para ter 2 projetos de grande envergadura ao mesmo tempo. Temos a Casa Gandaresa, temos as outras intervenções contínuas. Não é um projeto que vamos desistir e também é uma verba que eu espero que fique mantida nos cofres da Câmara Municipal, independentemente de que seja o Executivo que gira os destinos do Conselho, que possam ter essa verba lá reservada num cantinho, para que, quando houver oportunidade, nós consigamos arranjar o valor remanescente para dotar o Campo do Fojo de um piso sintético que era muito importante para a atividade desportiva da nossa freguesia. Depois, há outras questões aqui de menos investimento financeiro e que nós gostaríamos de resolver até ao final do ano aqui a Junta de Freguesia. Nomeadamente, melhorar ainda mais o nosso Parque de Marendas de São João, que é para nós um ícone e um dos melhores parques da região. Comprovadamente, nós vemos, sobretudo no verão, que é frequentado por centenas de pessoas e gostávamos de criar um espaço reservado, sentimos essa necessidade para aniversários, lanches, grupos organizados. Temos também uma ideia que estamos a construir, que gostávamos de recuperar a Casa Florestal do Fojo, portanto é aquela Casa Florestal que está na 109 ali junto à zona industrial. Ela carece de uma transferência de competências que o município está a trabalhar, portanto, que é transferências de património. Aliás, o Presidente Artur falou muito bem aqui da nova sede da Junta de Freguesia, que esperamos todos que seja uma realidade a curto prazo e que foi nesse âmbito de transferências de património, e o município está a puxar assim as casas florestais, uma vez que são propriedade do ICNF, e nós gostávamos de contribuir para que essa casa fosse mais atrativa, com uma zona ambiental, com um parque de merendas, dando-lhe ali uma nova dinâmica. E agora que falamos aqui, fazendo um pequeno parênteses sobre a questão ambiental, a gestão florestal também, do qual nós temos estado muito atento e que nós já lançámos esse desafio, que eu gostava que o município de Mira, nomeadamente a Câmara e as juntas de freguesia, e eu estou disponível para isso, puxassem em si a gestão florestal, portanto, da nossa mancha que ainda nos resta. Há também um dossiê muito importante e que se arrasta há muitos anos e que não é só uma bandeira para fazer política, que eu considero que é uma necessidade da população, que é uma farmácia. Já tive reuniões no Infarmed em Lisboa. Confesso que em determinadas alturas o processo tem estado mais em stand-by, nós não temos emprego, toda a nossa força. No final de 2020 voltámos a retomar a pasta e a iniciar conversações com o ICNF. Com o ICNF não, peço desculpa, com o Infarmed. Pelo que esperamos e não vamos desistir dessa causa. Nós somos uma freguesia que dispõe de imensos serviços sociais e equipamentos sociais, uma EB1, o Centro de Bem-Estar Infantil, a Cercimira, o Centro Social e Paroquial do Seixo, a par de toda a zona industrial e a par de toda a população e da própria extensão de saúde. Portanto, acho que era de elementar justiça dispormos de uma farmácia. Mas existe ainda uma outra, e eu deixei propositadamente para o fim, de que falta fazer, e obviamente que não pela Junta de Freguesia, nós depois podemos fiscalizar de forma informal, como é óbvio, que é o saneamento básico, não é? Infelizmente o Conselho de Mira não tem uma cobertura de saneamento básico muito grande. Acho que estão a ser dados passos muito importantes nesse âmbito. Numa primeira fase foi feito pelo município de Mira, que agora a ABMG, portanto a nova empresa das águas, pegou e está já, ou vai ser lançado, vai ser comunicado para o Tribunal de Contas, porque já foi a concurso público, já teve uma empresa ganhadora,
a criação do saneamento básico no Seixo e Cabeças Verdes e da zona industrial. Uma candidatura que vai permitir ligar mais de 500 casas e que vai permitir no Seixo, portanto, nesta candidatura e nesta fase, ter uma cobertura de 75%. Portanto, eu acho que é muito positivo, é uma necessidade do Conselho e da Freguesia e esperamos que corra tudo bem, que o Tribunal de Contas deu o visto, porque é uma necessidade legal, e que depois que seja concretizada a curto prazo. Bem sei que vai-nos dar muitas dores de cabeça, as ruas vão virar estaleiros, é uma obra delicada, mas penso que é por um bom fim. Sem dúvida alguma, concordo plenamente. Quero também dar as boas noites, bom dia ou boa tarde, a quem tem vindo a entrar para nos seguir nesta grande entrevista e volto a referir que se quiserem colocar alguma questão ao Presidente da Junta de Freguesia do Seixo, Tiago Cruz, ou colocar algum comentário, poderão fazê-lo, que no final da entrevista nós vamos ler os comentários e colocar as questões. Tiago, quais têm sido as maiores dificuldades até aqui? Porque, no fundo, isto, quem o está a ouvir aqui falar está a pensar, isto roda tudo sobre rodas, impecável, mas também existem dificuldades, não é? É um espetáculo, parece que é, não é? Como diz o Fernando Mendes. Eu costumo dizer que no dia 15 de outubro de 2017 cheguei a Santiago de Compostela a pé. Nesse mesmo dia tomei posse à tarde no Seixo e nesse mesmo dia houve um incêndio devastador no Concelho de Mira, não é? Portanto, começámos logo terrivelmente mal. E depois do incêndio, nada como uma depressão Leslie e agora como uma pandemia Covid. Portanto, um mandato muito peculiar, com tudo à mistura, que não nos facilitou em nada, muito pelo contrário. Se uma gestão de uma junta de freguesia como a do Seixo é muito difícil, até pois os recursos são escassos, não é? Nós não temos sequer um funcionário no quadro, não é? Não digo que não seja possível termos um funcionário, mas seria muito difícil financeiramente. Depois poderemos falar nisso mais à frente. Portanto, quando me questiona das maiores dificuldades, temos as dificuldades derivadas da gestão normal de uma junta de freguesia, não é? Poucos recursos financeiros, poucos recursos humanos e a acrescentar a isso todas estas adversidades com que nos fomos deparando ao longo do mandato. Portanto, tem sido bastante difícil. Imagino que sim. Já falou também de algumas coisas que ainda falta fazer. Penso que a maioria delas estão inseridas na minha próxima questão, que é quais são as grandes carências que identifica na freguesia. Portanto, já disse algumas, como o saneamento, por exemplo, não é? Uhum. Mas algumas assim mesmo que seja absolutamente necessário executar a curto prazo. Não, eu penso que essa é a mais evidente, é a questão do saneamento e a questão de melhorar as condições desportivas. Não vou alongar muito mais porque penso que no que toca a esta questão já respondi anteriormente. Concordo plenamente. E já agora vamos virar para os assuntos financeiros, que é uma coisa que, pelo menos pelo que se tem visto, nas juntas de freguesia abunda. Pelo menos pelo que eu ouvi pelo Presidente da Junta de Carapelhos e de Mira, o dinheiro abunda por lá. Agora, diga-me uma coisa, Tiago, acha injustas, eu ponho-lhe a questão desta forma, podia colocar se achava justo, mas não, vou-lhe colocar precisamente o inverso. Acha injustas as verbas que a Junta de Freguesia recebe? Eu penso que essa questão é uma questão retórica, porque o Jorge já ouviu aqui os presidentes de junta, segunda, terça e quinta, e todos lhe responderam da mesma maneira. Eu, de qualquer maneira, penso que injustas não será o melhor termo, mas mais insuficientes, para que as pessoas percebam, e isto já foi de certa forma falado aqui ao longo da semana.
a nossa grande fonte de receita é o FEF, o Fundo de Financiamento das Freguesias. E só para as pessoas saberem, a Junta de Freguesia do Seixo recebe do Orçamento de Estado por ano 44 mil euros, o que é uma fortuna, não é? Para trabalhar um ano inteiro. Depois recebe cerca de 5 mil euros de IMI, portanto falamos de 1% do IMI urbano e 100% do IMI rústico. Algumas receitas próprias, mas uma coisa muito diminuta, dos atestados, provas de vida, dos licenciamentos dos canídeos e uma outra situação. E depois temos uma situação que foi implementada no primeiro mandato do Dr. Raul Almeida, que são os acordos de transferência, que foi celebrado com todas as juntas de freguesia e que tem sido uma grande ajuda para as juntas de freguesia. Eu, por acaso, tive a preocupação de recuperar esses dados para me poder inteirar e fazer essa análise. E se compararmos, e aqui não é nenhuma, não é para ser entendido como uma crítica política, é para constatar um facto. De 2013 para 2017, ou de 2017 para agora, comparativamente com o mandato anterior, por exemplo, de 2019 a 2013, os apoios às juntas de freguesia foram duplicados. Isso é muito importante para a nossa gestão. Não digo que sem isso nós não conseguiríamos sobreviver, mas que nos vai dar alguma folga financeira para concretizarmos as nossas operações. Paralelamente a isso, desde janeiro de 2020, isto às vezes são muitas datas, houve a transferência de competências, portanto, um mecanismo que o Governo de Portugal criou, em que, pelo menos, a Junta de Freguesia de Mira e a Junta de Freguesia do Seixo decidiram aceitar, portanto, já dá um ano para cá, em que essa verba é transferida também diretamente do Orçamento de Estado. Falo dos jardins, dos parques de merendas, da limpeza de vias, das pequenas reparações na escola. Portanto, uma verba que é transferida mensalmente para as juntas de freguesia que quiseram assumir essa responsabilidade e aceitar o desafio. Portanto, no caso do Concelho, Seixo e Mira, e que também é uma ajuda muito importante. Obviamente que eu costumo dizer que nós, às vezes, fazemos verdadeiros milagres financeiros, não é? Eu não tenho vergonha em dizer que, em grande parte dos anos em que sou presidente de junta, cheguei com a minha conta bancária no final do ano com 500, 700, 800 euros. Portanto, é uma gestão ao cêntimo. Tenho orgulho de dizer que pagamos a todos os fornecedores a prazo, passamos um ano sem qualquer tipo de dívida e sem qualquer tipo de fatura para lançar ou para pagar, mas é uma gestão muito rigorosa. Obviamente, eu já o disse agora há pouco, nós não temos funcionários de quadro. Vamos recorrendo aos contratos de emprego e inserção do IFP, que são os chamados POCs, que têm um trabalho importantíssimo na nossa freguesia. Eu tenho que lhes agradecer profundamente o trabalho que fazem e que nos libertam. É óbvio que é quase uma tradição, não sei se é o termo correto, dos executivos da Junta de Freguesia do Seixo, não só do meu, mas de todos os que têm passado e do bom trabalho que têm feito, trabalhar aos sábados, desde manhãzinha até à noite, no trator, na limpeza da floresta, na requalificação dos caminhos, dos aquedutos. Portanto, nós não temos um sábado praticamente livre durante o ano, porque sempre nos dedicamos, não é? Cada um de nós tem o seu emprego, a nossa profissão não é sermos presidentes de junta, ou tesoureiros, ou secretários, e, portanto, além do atendimento que temos e das várias horas que às vezes trabalhamos durante a semana sem ser no atendimento, sábado é sinal de trabalho e de estar ao serviço da Junta de Freguesia. Eu, agora há pouco, dei uma pincelada sobre isso. Nós poderíamos arriscar a ter um funcionário do quadro ou, quiçá, a ter meio tempo de um elemento da Junta de Freguesia. Preferimos fazer este sacrifício destas horas extraordinárias depois do nosso trabalho e aos sábados e libertar esse valor para recursos humanos, para investimento, para aquisição de equipamentos e para aplicar na freguesia.
Com certeza. Vamos fazer uma curtinha pausa de 2 minutos e meio apenas. Amigos ouvintes, fiquem por aí porque nós voltamos já de seguida aos nossos compromissos publicitários para então saber se o Tiago Cruz, presidente da Junta de Freguesia do Seixo, se vai ou não recandidatar nas próximas eleições. Fique por aí, são apenas 2 minutos e 30 segundos. Clínica Hominis, saúde e bem-estar, na Avenida da Barrinha, Praia de Mira. Há mais de uma década a cuidar de si, do seu bem-estar mais precioso, a sua saúde. A nossa missão é a prestação de serviços de saúde individualizados, de proximidade e ajustados às necessidades dos nossos clientes. Somos já por isso uma referência na qualidade e na excelência em saúde na nossa região. Fisioterapia, a enfermagem, cinesioterapia respiratória para crianças e adultos, osteopatia, terapia da fala, nutrição, psicologia clínica, consultas de especialidade médicas, medicina geral e familiar, otorrinolaringologia, psiquiatria, ainda medicina desportiva, medicina do trabalho, exames complementares de diagnóstico, eletrocardiogramas, audiogramas, serviço de análises clínicas, AVLab, protocolos com seguradoras, subsistemas de saúde e também aceitamos as suas credenciais do médico de família. Prestamos cuidados também no seu domicílio. Estamos à sua espera na Avenida da Barrinha, na Praia de Mira, com o telefone para marcações 231 472 149. Hominis, saúde e bem-estar. Nauseg Limitada, soluções para o transporte, especialista em seguros para transportes rodoviários de mercadorias, seguros de frota, seguros de acidente de trabalho, seguros de mercadorias. Nauseg Limitada, a inovar no setor dos transportes com serviços de cartões de combustíveis para toda a Europa, dispositivos de portagens para toda a Europa, recuperação do IVA comunitário, formação especializada, medicina no trabalho e higiene e segurança no trabalho, entre muitos outros serviços dedicados aos transportadores. A Nauseg procura evoluir e implementar soluções no setor dos transportes terrestres, procurando apoiar as empresas com processos mais rápidos e profissionais. Acrescentamos valor à sua empresa. Estamos em Mira, Rua do Matadouro, edifício Mira Center, primeiro piso, sala 110, Valeirinha, 3070 436 Mira. Telefone 231 247024. E-mail geral@nogseg.pt. Clínica Porto Mar, consultas de especialidades médicas e clínica geral, análises clínicas, exames médicos, a saúde, a vida e o bem-estar são as nossas prioridades. Clínica Porto Mar, Rua Dr. João Simões Cúcio, 90, Porto Mar, Mira, com o telemóvel 927 506 270, telefone 231 452 678 e e-mail clinicadeportomar@gmail.com. Siga-nos no Facebook e no Instagram. Clínica Porto Mar. Cá estamos então de volta, foram mesmo só 2 minutinhos e meio para cumprirmos com os nossos compromissos publicitários. Vamos então partir já para a segunda metade desta grande entrevista. Para quem só se ligou agora, é mais uma emissão de grande entrevista, desta feita com o Presidente da Junta de Freguesia do Seixo de Mira. Seixo, agora estava a olhar ali para o emblema, diz lá Seixo de Mira, mas é do Seixo e é de Mira, com certeza. Caso contrário, não faria parte destas entrevistas desta semana. Portanto, vamos então continuar aqui a falar com o Presidente da Junta de Freguesia, o Tiago, e eu perguntava-lhe como é que é gerir uma freguesia em tempos de pandemia e já agora também que medidas é que foram tomadas. Sim, portanto, se gerir fora de uma pandemia já não é fácil, então no contexto de uma pandemia ainda mais difícil. Obviamente que nós há cerca de um ano tomámos logo medidas imediatas no que toca a contenção e a medidas de proteção da população e dos próprios, não são funcionários, mas das próprias pessoas que colaboram com a junta de freguesia, com a desinfecção a desinfecção das ruas, a colaboração com o município de Mira na distribuição de máscaras, portanto uma série de medidas concertadas com a proteção civil. Tivemos a oportunidade de criar
muito importante, uma equipa informal e de voluntários, fizemos esse apelo de vários elementos da população, das associações, para percorrer as casas da freguesia para auxiliar aqueles que mais necessitavam, nomeadamente os mais idosos, perceber se sentiam alguma dificuldade, o facto de estarem isolados, se era preciso ir efetuar alguma determinada compra, algum medicamento, e, portanto, acho que foi um aspecto muito positivo. Obviamente que nós continuamos muito atentos, como já o disse, a participar regularmente e a colaborar com a Comissão Municipal de Proteção Civil e com o município de Mira e a fazer aquilo que nos é possível. Exatamente, e já agora também qual é em jeito de balanço dos efeitos do Covid que provocou na sua freguesia? Obviamente que é conhecido e é transversal a todo o planeta os efeitos nefastos que a Covid tem provocado, não é? Sobretudo no Sistema Nacional de Saúde, que me preocupa, e eu tenho uma profissional de saúde em casa e sei como está a ser difícil, e a deterioração do Sistema Nacional de Saúde, não só pela complicação dos doentes Covid, mas por tudo o que implica de atrasos de consultas, de listas de espera. Aliás, nós vimos na comunicação social todas aquelas ambulâncias à porta dos hospitais e, portanto, uma situação muito complicada. E todas as consequências que tem no setor económico do país que me preocupa. Eu tenho familiares com ligações diretas no setor do turismo. Falo do setor do turismo, mas podia falar noutro. Preocupa-me imenso as consequências nefastas económicas, o desemprego. Eu acho que o pior a este nível ainda pode estar para acontecer. Obviamente que o Governo tem decretado e vem várias medidas de apoio, sendo certo que não consegue chegar a todo o lado, são situações excepcionais, mas todos temos que estar cá, Governo, Câmara, Juntas de Freguesia, para ajudar naquilo que for preciso. Em termos da freguesia, não é só da freguesia, é por todo o lado, mas há uma das coisas que me preocupa mais, sobretudo na minha freguesia, que é uma freguesia muito dinâmica, unida, que é o afastamento social da população. Sobretudo daqueles que não estão ativos, não é? Daqueles que não estão a trabalhar. Nós sempre tivemos inúmeras atividades, teatro, folclore, futebol, passeios culturais, magustos, toda essa panóplia de atividades. E de um momento para o outro foi tudo reduzido a zero, não é? Eu conversava desta semana com a minha esposa, que faz parte da direção do Centro Social e Paroquial, e é preocupante, por exemplo, os utentes de centro de dia que foram obrigados, entre aspas, a ter que ir para casa, há um ano que não saem de casa, não é? Portanto, isto é muito preocupante. Obviamente que as instituições vão tendo as suas dinâmicas de os ir visitar, todos estes grupos informais que nós vamos criando, mas o afastamento social, o isolamento, a par de todo o declínio económico e desta crise económica social, é aquilo que seguramente me preocupa mais. E a nível de comércio local, como é que estão a reagir os comerciantes, neste caso? Obviamente que esta pandemia não é boa para ninguém e tem havido uma perda praticamente em toda a linha, não é? Causa disso, e não sei se há uma evidência clara, um restaurante que fechou como consequência da Covid e do agravamento e das perdas económicas. Em termos de comércio de restauração, nós não temos um tecido muito grande, não é? Uma pastelaria, uns cafés, que obviamente que sofrem com isso. Os supermercados vão funcionando, penso que mais ou menos de forma normal, com as limitações que lhes são impostas, e depois temos sediado na freguesia do Seixo 2 polos da zona industrial, o Polo 1 e o Polo 2, que eu penso... Aliás, eu não tenho conhecimento que em termos do sistema de produção
obviamente podem ter perdido alguma percentagem, mas penso que em termos do setor de recursos humanos não é com grande assertividade que eu possa garantir isso, mas que têm feito um esforço e que têm mantido os seus recursos humanos, o que eu penso que é muito importante. Portanto, e para concluir este ponto, obviamente que há perdas no setor do comércio, esperamos que sejam recuperadas o mais rápido possível. Com certeza. Eu quero lembrar aos nossos ouvintes, porque estou a ver que já há aqui algumas questões para o Presidente da Junta de Freguesia do Seixo. Eu quero lembrar que o Tiago Cruz irá responder a todas no final desta entrevista, que estamos mesmo na reta final. Portanto, estamos duas questõezinhas de saber ou não se o Tiago Cruz se vai recandidatar a Presidente da Junta de Freguesia do Seixo. Se vai ou não recandidatar-se para o seu terceiro mandato como Presidente. Mas isto é mais daqui a alguns minutinhos. Por isso, fico por aí se realmente quer saber em direto e em primeira mão. Tiago, em 2020 não se realizaram as habituais festas tradicionais. Portanto, uma decisão tomada para todo o país, eu direi mesmo para o mundo, não é? Como é que sentiu a receptividade por parte da população da sua freguesia relativamente a esta decisão? Porque, e como o Tiago disse há pouco, a freguesia do Seixo, não digo que é a única, mas é uma das que tem, pelo menos durante o verão, grandes festejos. Como é que sentiu a reação das comissões de festas e tudo mais? Eu acho que foi com naturalidade. O primeiro embate foi logo praticamente, não são as festas tradicionais, são mais a Páscoa, em que a forma, não sei se é vivida de forma intensa. Foi logo o primeiro embate, mas as pessoas reagiram bem, não é? Aquelas comemorações pascais, as visitas pela casa, foi logo das primeiras iniciativas que foram canceladas pela Igreja. E depois, toda aquela, como eu já disse, toda aquela panóplia de eventos que nós junto, associações, vamos organizando durante todo o ano também, e que era um ano de assinalar os 35 anos da freguesia, em que nós tínhamos 35 eventos projetados para poder realizar nesse ano, e mais uma vez, 0. No que toca às festas de honra de Nossa Senhora do Carmo, eu, curiosamente, o ano passado fazia parte da Comissão de Festas, estava tudo contratado, os grupos de baile, tudo programado, as várias atividades, não é? Ali à volta do 15 de agosto, que é sempre quando se realiza a festa. Infelizmente não se pôde realizar o que já era expectável. Tenho sérias dúvidas que se possam realizar este ano. Espero estar completamente enganado, porque todos nós estamos sedentos dos encontros, deste tipo de festas. Eu, às vezes, vou no atendimento da Junta, não é? Porque agora é difícil contactar com as pessoas por outros meios. As pessoas vão perguntando ao Presidente quando é que há outra vez um passeio cultural, que nós fazíamos sempre 1 ou 2. Ainda há 2 anos fomos a Lamego, a Régua, a Alcobaça. Pronto. E era um hábito que tínhamos para proporcionar às pessoas conhecer o país. E as pessoas perguntam quando é que há um passeio, quando é que há uma festa no Parque São João. Temos que ter calma, não é? Temos que esperar primeiro a segurança de todos nós, e eu espero que haja muitas oportunidades para celebrarmos todos juntos e para convivermos. Vamos esperar que seja mesmo muito em breve. Com a atividade presencial suspensa atualmente, de que forma é que tem exercido as suas funções? Como Presidente de Junta, claro. Nós, na verdade, nós nunca paramos. Houve ali, logo no primeiro embate, há cerca de 1 ano, penso que aí
tivemos 1 ou 2 semanas fechados em termos de atendimento, agora já não tenho bem presente na memória, mas depois, com todas as medidas de proteção, nós fomos sempre trabalhando, quer na parte administrativa do atendimento, quer na parte operacional, se é que lhe posso chamar assim, das obras, das requalificações, dos melhoramentos, fomos sempre trabalhando sem grandes alterações, reforçando com as medidas de proteção, mas de resto fomos trabalhando sempre com o ritmo mais ou menos normal. Portanto, mesmo presentemente, quando um freguês, entre aspas, se eu precisa de algo, como é que faz? A Junta de Freguesia está aberta uma vez por semana, 2? Portanto, o nosso atendimento, nós temos um horário de atendimento à terça e à quinta no final do dia. Obviamente que nós somos uma comunidade pequena, não é? E os nossos números de telemóvel são públicos, estão lá fixados no nosso site, no Facebook, e também é certo que volta e meia lá nos vão bater à porta, dizer, Sr. Presidente, preciso de um atestado ou disto ou daquilo, portanto é uma gestão completamente aberta e transparente, e não foi com a Covid que nós deixámos de emitir os atestados, e aliás eu ouvi as entrevistas dos anteriores presidentes e todos tiveram mais ou menos a mesma dinâmica. Foi preciso deixar correspondência ou atestados nas caixas do correio, fomos deixar às pessoas em mão. Acho que é esta política de proximidade que caracteriza as juntas de freguesias, daí elas serem tão importantes para o nosso país, para a nossa região e para as nossas aldeias. Serviço de proximidade. Com certeza. E creio que chegou o momento de que todos os nossos ouvintes estão à espera desde o início, assim em jeito de concluir. A pergunta é simples. O Presidente vai recandidatar-se nas próximas eleições? Bom, Jorge, como é óbvio, eu não vou satisfazer a sua curiosidade, mas deixe-me que lhe diga que é para mim uma honra e um orgulho fazer parte do Executivo da Junta de Freguesia ao longo destes 12 anos. Praticamente 1/3 da minha vida ao serviço da Junta de Freguesia e muitos outros no tecido associativo. Quem me conhece sabe que eu sou um apaixonado e adoro o Seixo e a nossa população. É uma questão que vai carecer, obviamente, de uma reflexão pessoal e familiar, até porque ainda posso ir a um novo mandato, de uma reflexão de um partido, porque integrei uma candidatura ao abrigo de uma candidatura partidária, mas penso que o estudo está em aberto. Eu não viro as costas à minha freguesia, estarei sempre disponível para auxiliar naquilo que seja preciso para o Seixo, para a minha população e, portanto, acho que está tudo em aberto. Se for chamado a esse desígnio, cá estaremos. Portanto, será da sua vontade, então, a recandidatar-se se proporcionar, então, todas as condicionantes, não é? Porque não é só eu quero candidatar-me e vou. Eu não percebi muito bem a sua questão, Jorge. Pois. Peço desculpa. Estava eu a dizer que o Tiago se sente disponível e com vontade de se candidatar a um terceiro mandato, se as condições para que as exigências sejam realmente propícias para isso. Sim, o que acabei de dizer é que estou disponível para continuar a servir a freguesia de uma maneira ou de outra. Cá estaremos. Deixe-me que lhe diga que se porventura amanhã tivesse que sair da política, sairia com o sentimento de dever cumprido e trabalho realizado, sabendo também que não há pessoas insubstituíveis. Sempre tivemos excelentes presidentes de junta e excelentes executivos e quando vier alguém a seguir a mim, tenho a certeza que irá fazer também um bom trabalho de volta da Junta de Freguesia do Seixo, até porque a população tende sempre a ajudar o trabalho da Junta de Freguesia do Seixo. Portanto, e reforçando, disponível para servir o Seixo e a sua comunidade nos moldes que forem definidos. Com certeza. Penso que todos os nossos ouvintes entenderam. Tiago, vamos agora então ler por cá as mensagenzinhas
que os nossos ouvintes nos foram enviando. Eu volto a enviar as boas tardes para o Brasil, para o Odérito Clemêncio, que estava por lá pelo menos ao início, assim como o Bruno Oliveira. O José Oliveira também envia as boas noites e deseja um bom trabalho. Obrigado, José Oliveira. Elizabeth Maurício diz: boa noite, sou do Seixo, mas estou a viver em Alcoentre, estou a gostar de ouvir. Obrigado, então, e um abraço também para Alcoentre. Teresa Rocha, boa noite também para a Teresa Rocha, que diz muito bom trabalho, portanto, de certeza absoluta que se está a referir ao trabalho do Presidente de Junta. Manuel Jorge diz que está a ver, Evangelista Jorge está a ver e a ouvir, claro. Entretanto, faço só aqui referência a enviar um grande abraço para quem nos está a seguir apenas na página oficial em www.radiomira.pt. Bruno Patusco Oliveira pergunta onde é que é empreitada amanhã. Não sei se não, Tiago... a verdade ao Jorge é que é típico da comunidade do Seixo. Nós já tivemos esses exemplos. É preciso 10 tratores para ir requalificar um caminho agrícola, carregar tubenã, levar umas enxadas, levar umas pás. E a malta aparece, e é isso que o Bruno está a perguntar. O Bruno bem sabe que amanhã, infelizmente, não nos podemos juntar, mas tem sido sempre um dos aliados e é sempre um daqueles que aparece para arregaçar mãos e pôr mãos à obras, como muitos dos 600, quando nós pedimos, lá estão, para ir fazer aquilo que for preciso ao serviço da Junta de Freguesia. Um bem-aja também, então, para o Bruno. O Fernando Torrão, não sei de onde é que ele nos está a ouvir, talvez ele nos diga mais à frente, mas ele diz: estou a ouvir a entrevista, não sou do Seixo, mas é como se fosse. Os meus parabéns à Junta do Seixo pelo seu dinamismo e envolvimento de toda a população, sublinhando nos últimos incêndios de verão de há 2 anos. Foi espetacular. Agora, falando do saneamento básico, tenho-me apercebido no verão, no Largo do Seixo, de vez em quando sentem-se cheiros nauseabundos vindos dos esgotos. Quando se consegue resolver esta situação? E envia um abraço. Um abraço ao Fernando Torrão. Ele tem ligações ao Seixo e está no Seixo muitas vezes. Ele é de Coimbra. É uma situação que eu espero que seja resolvida a curto prazo, portanto não a escondo. Sei que é uma situação que acontece pontualmente e, como disse anteriormente, com esta questão do saneamento básico e que essa parte já está a ser feita nesta requalificação que está a acontecer no Largo do Seixo, esperamos que seja uma situação que seja resolvida e que fique a funcionar devidamente nas infraestruturas do saneamento básico. Portanto, eis a resposta do Presidente. O Zorro, boa noite para o Zorro também, diz: boa noite, amigos, e acrescenta que quem corre por gosto não cansa. A Junta de Freguesia do Seixo está bem entregue. Grande abraço para o Tiago e para o Jorge Jesus. Um abraço ao Zorro, um dos grandes capitães da equipa de futebol do Seixo, que sente o Seixo no seu coração e no seu uniforme quando entrava em campo, não é? Quando nós tínhamos equipa. É por ele e por os colegas de equipa e pelo filho dele e de outros que esperamos um dia dotar o Complexo Desportivo do Seixo de um piso em condições para que se voltem a viver, como eu disse, tardes de glória que tanto ele e outros nos proporcionaram. Um abraço ao Zorro. E eu também envio um abraço para o Zorro, porque pressuponho que quando ele diz para o Jorge Jesus que deve ser para este, não deve ser para o outro, não é? Portanto, um abraço para o Zorro também. Manuel Jorge, boa noite para o Manuel Jorge também, que diz: na requalificação do Largo do Seixo está previsto o alargamento da Rua da Igreja? Nesta primeira fase não, nesta intervenção presente que está a acontecer, a intervenção não vai até à igreja, vai até à Rua do Salão, será requalificada até aí e depois, a posterior, quando houver condições por parte da Câmara Municipal, aí sim será requalificada até à igreja. Manuel Leitão diz bom trabalho e acrescenta ainda que, como já foi falado acerca dos pinheiros mansos no leque indo para a praia Poço da Cruz, gostaria de saber mais acerca desses pinheiros centenários
e outras árvores da área. E agradece com um obrigadão. Um abraço ao Manuel Leitão. Foi uma situação muito recente, é conhecido. O ICNF tem feito intervenções por toda a mancha florestal do nosso concelho, não é? Do nosso concelho, dando cumprimento a uma lei que foi criada de gestão das margens de proteção, das faixas de proteção. Se me perguntarem se eu concordo com ela, eu não concordo com essa lei. Se ela tem que ser cumprida, se calhar tem que ser cumprida. Penso que devia ser cumprida com bom senso. E o caso dos pinheiros mansos do Leque, e eu de imediato, quando me fizeram chegar uma fotografia da situação, porque eu não desconheci e não tinha lá passado, que foi o abate, pelo menos julgo eu, que dois pinheiros mansos, portanto, na zona do Leque, é um cruzamento que fica entre o Seixo e o Poço da Cruz, e era um cruzamento quase emblemático que ali estava, que as pessoas às vezes quando iam de bicicleta para a praia até descansavam ali um pouco à sombra, era quase que um ícone, e é uma machadada que se dá num património que não tem qualquer explicação. Obviamente que o ICNF assumiu de imediato as culpas e diz que foi um descuido e comprometeu-se inclusive a transplantar pinheiros mansos já com algum porte para lá. Obviamente que o mal está feito, para a tristeza nossa. Esperemos que a floresta seja preservada. Temos consciência que tem que haver alguns abates, esperamos que não seja em grande medida. Com certeza. O João Manuel Zagalo, que eu também envio as boas noites desde já, ele diz: eu acho que o Tiago se deve recandidatar, pois não quererá deixar os seixenses órfãos. Contamos com ele. Um abraço ao meu querido amigo João Manuel Zagalo, por quem eu tenho muita estima. Acho que já falei que tinha a falar sobre essa matéria, não é? E o João Manuel também é um daqueles voluntários, fez um trabalho muito meritório na Casa Gandaresa de forma voluntária. Chegou-se à frente ao Tiago: vou fazer ali o telheiro do poço e uma escada. É uma pessoa incansável e ele sabe que eu estarei sempre disponível, como ele, para estar ao serviço do Seixo. Mas não ficamos por aqui, porque o Manuel Leitão também diz: também acho que o Tiago Cruz se deve recandidatar mais uma vez a presidente da freguesia do Seixo. Eu só tenho que agradecer, obviamente, esses incentivos, e é com enorme gosto que ouço esses testemunhos. Obviamente que nós não agradamos a todos, não é? Estamos sujeitos à crítica, isso é normal, mas obviamente que é com muito agrado que ouço aqui esses testemunhos. O Manuel Pereira, por sua vez, diz que foi o primeiro Natal sem teatro. É verdade, infelizmente nós somos, eu quando digo nós, não é? É tudo nós, a junta, o teatro, o futebol, o folclore, um teatro com mais de 130 anos de existência, com um legado enorme. Aliás, a última peça que teve em cena, que foi um musical que levou mais de 1000 pessoas ao salão paroquial, era quase uma tradição, não é? No dia 25 ir à primeira peça e por aí em diante. O Nelson Cadete, com certeza, que é o encenador, já tem a peça na calha, já devia ter para o ano que passou, deve estar agora ainda a aperfeiçoar o guião para, esperamos que este ano. Vamos todos fazer figas para isso. Esperamos que sim. Freddy Miranda diz: grande Tiago, obrigado por tudo que tens feito pela nossa freguesia. Não, eu é que tenho a agradecer também toda a colaboração do Fred e da empresa dele, que é também, a par do simples cidadão, emprega também, quando é preciso, todos os seus esforços da sua empresa, e não é a primeira vez na atividade da Junta de Freguesia. Muitas das vezes de forma voluntária. Há uma imagem que eu recordo e que fica na memória: no 15 de outubro de 2017, o Freddy com as suas máquinas na linha da frente a defender não só as suas infraestruturas, mas as casas ao lado, para que elas não fossem consumidas pelo fogo. E são atos que ficam para sempre na nossa memória e que mostram o caráter das pessoas.
Por sua vez, o Luís Rocha, boa noite também para o Luís Rocha, diz: excelente, Tiago, a Junta de Freguesia do Seixo é um excelente exemplo de serviço à sua terra e às suas gentes. Portanto, o Luís Rocha foi um excelente presidente de Junta de Freguesia, como foram os outros também, mas que deixou também o seu cunho, a sua marca na história da Junta de Freguesia. Eu costumo dizer que ele é o meu parceiro do crime, porque é comigo que me auxilia em todas as candidaturas que a gente vai fazendo. E aquelas que eu fui enumerando no início desta conversa, além de toda a colaboração dos meus colegas do Executivo, e que eu não tive a oportunidade de dizer durante a entrevista, mas deixo-lhes aqui um agradecimento especial por todo o sacrifício também, pelas vezes que passam sem a família para me acompanhar a mim em toda a atividade da Junta de Freguesia, o Miguel e o Augusto, e a própria Assembleia de Freguesia também, todos eles, todos os elementos que foram eleitos, não só pelo PSD, mas como pelo Partido Socialista, a forma com que se entregam à atividade da Junta de Freguesia. Eu estava aqui a dizer do Dr. Luís Rocha, que foi Presidente da Junta de Freguesia. Eu costumo dizer que ele é parceiro do crime, porque tem auxiliado a mim, à Junta de Freguesia, em todas estas candidaturas ganhadoras, e portanto o mérito também é dele. Além da participação muito ativa que tem na comunidade do Seixo, na ACR, na Fábrica da Igreja e outros organismos. O João Ribeiro Seródio diz: parabéns, Tiago Cruz, podes contar com o meu apoio, e envia ainda um grande abraço também. Também agradeço ao Sr. João. Tinham umas excelentes pizzas aqui no Concelho de Mira, para quem o conhece, agora reformou-se, está em casa, e um abraço para ele também. André Ribeiro Coquim, que eu também faço questão de enviar um abraço, envia as boas noites, um grande abraço ao Jorge e ao Tiago, e que essas tardes de futebol no Seixo voltem rápido. É o que todos esperamos, André. Exatamente. Luís Lopes, parabéns pelo trabalho feito ao longo destes anos realizado. As saudades dessas tardes de glória no campo do Fojo, e envia também um abraço. Um abraço também ao Luís. Luís Rocha acrescenta ainda: mas também de capacidade de ir buscar apoios externos, sempre em diálogo e negociação com a Câmara e os organismos regionais e até nacionais. E muitos parabéns. Joaquim Rodrigues Silva, boa noite para o Joaquim, um grande abraço até à cidade invicta. E diz: boa noite, Rádio Mira, mais uma vez verdadeiro serviço público, parabéns, obrigado, Joaquim Silva, por esse teu comentário. E aproveito também para agradecer todos os comentários e as questões aqui colocadas. Espero que o Tiago tenha respondido a todos positivamente. E agora mesmo, uma vez que já não temos mais mensagens, será a vez do Tiago deixar uma mensagem nestes tempos de luta, essencialmente contra o Covid, dirigido a quem muito bem entender, com certeza. Bem, agradecer a todos os que tiveram este bocadinho, que eu perdi-lhe a conta, que nos estiveram aqui a acompanhar. Foi para mim um gosto estar aqui com o Jorge e com todos os ouvintes. Fui tentando responder na medida do possível àquilo que sei e àquilo que posso. E obviamente deixar aqui uma mensagem de esperança. Não é? O que todos precisamos é de esperança, acreditar num futuro melhor, um futuro risonho, com saúde, que é aquilo que eu desejo a todos vós. Protejam-se, fiquem em casa se puder, como é óbvio, porque espero que a curto prazo possamos estar todos juntos a celebrar uma grande vitória contra esta grande criatura e esta grande pandemia Covid que se abateu sobre todo o planeta, e espero que todos nós possamos, como disse, a curto prazo estar todos juntos para celebrar. Muito obrigado. Com certeza, Tiago. Eu também agradeço a sua disponibilidade e o facto de ter aceito este meu desafio para estar aqui. Portanto, tirei do conforto do seu lar nestas noites ainda um bocadinho frias. Por isso, muito obrigado também por ter acedido ao meu convite. E em breve nos iremos encontrar, com certeza, por aí algures.
Pois, eu não sei se o Tiago me estava a ouvir, mas penso que sim. Sim. Estava, ok. São os truques. Amigos ouvintes, foi um prazer estar convosco hoje e todos os dias anteriores em que houve a grande entrevista. Espero que tenham gostado também, que tenham ficado elucidados e a partir de agora também penso que no que diz respeito às candidaturas ou, neste caso, recandidaturas, está tudo nas vossas mãos por aí, de cada freguesia. Há que incentivar cada um e cada qual, uma vez que todos, ou praticamente todos, devem estar satisfeitos com o trabalho dos atuais presidentes de junta. Foi um gosto enorme estar nesta entrevista também, nesta grande entrevista desta sexta-feira. Quero aqui deixar apenas um apelo que, a partir deste momento, podem nos seguir apenas exclusivamente em www.radiomira.pt 24 horas por dia. Amanhã será um dia em que eu digo, não poderão, deverão mesmo ligar-se à rádio, não importa a qual rádio, mas se for à Rádio Mira, melhor ainda, porque amanhã comemora-se o Dia Mundial da Rádio. Portanto, a rádio que ainda é o meio de comunicação que mais audiência tem. Isto dou a quem doer, peço desculpa, mas é mesmo assim, tenho que defender a minha dama. Portanto, não se esqueça, amanhã ligue-se à rádio, a qualquer uma. Claro, se tiver preferência na Rádio Mira, ligue-se à Rádio Mira, mas o importante é ouvir muita rádio amanhã e todos os dias. Continuação de uma muito boa noite, um excelente fim de semana, claro, cumprindo todas as normas que por agora temos que nos ir conformando com elas, portanto, o recolhimento obrigatório, cumprir os horários, não ir passear entre os concelhos porque não é permitido e, por favor, cuidem-se, porque só assim todos nós vamos sair vencedores desta pandemia. Um grande abraço, boa noite para todos vós e Tiago, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade. Boa noite e obrigado mais uma vez. Clínica Hominis, saúde e bem-estar, na Avenida da Barrinha, Praia de Mira. Há mais de uma década a cuidar de si, do seu bem-estar mais precioso, a sua saúde. A nossa missão é a prestação de serviços de saúde individualizados, de proximidade e ajustados às necessidades dos nossos clientes. Somos já por isso uma referência na qualidade e na excelência em saúde na nossa região. Fisioterapia, a enfermagem, cinesioterapia respiratória para crianças e adultos, osteopatia, terapia da fala, nutrição, psicologia clínica, consultas de especialidade médicas, medicina geral e familiar, otorrinolaringologia, psiquiatria, ainda medicina desportiva, medicina do trabalho, exames complementares de diagnóstico, eletrocardiogramas, audiogramas, serviço de análises clínicas, AVLab, protocolos com seguradoras, subsistemas de saúde e também aceitamos as suas credenciais do médico de família. Prestamos cuidados também no seu domicílio. Estamos à sua espera na Avenida da Barrinha, na Praia de Mira, com o telefone para marcações 231 472 149. Hominis, saúde e bem-estar. Nauseg Limitada, soluções para o transporte, especialista em seguros para transportes rodoviários de mercadorias, seguros de frota, seguros de acidente de trabalho, seguros de mercadorias. Nauseg Limitada, a inovar no setor dos transportes com serviços de cartões de combustíveis para toda a Europa, dispositivos de portagens para toda a Europa, recuperação do IVA comunitário, formação especializada, medicina no trabalho e higiene e segurança no trabalho, entre muitos outros serviços dedicados aos transportadores. A Nauseg procura evoluir e implementar soluções no setor dos transportes terrestres, procurando apoiar as empresas com processos mais rápidos e profissionais. Acrescentamos valor à sua empresa. Estamos em Mira, Rua do Matadouro, edifício Mira Center, primeiro piso, sala 110, Valeirinha, 3070 436 Mira. Telefone 231 247024. E-mail geral @nogseg.pt.
Clínica Porto Mar. Consultas de especialidades médicas e clínica geral. Análises clínicas, exames médicos. A saúde, a vida e o bem-estar são as nossas prioridades. Clínica Porto Mar. Rua Dr. João Simões Cúcio, 90, Porto Mar, Mira. Com o telemóvel 927-506-270, telefone 231-452-678 e e-mail clinicadeportomar@gmail.com. Siga-nos no Facebook e no Instagram. Clínica Porto Mar. Rádio Mira, meios e serviços de comunicação, produção de spots, rádio e TV, animação de espaços comerciais, rádio indoor, som ambiente. Ligue já 925-455-896. A Rádio Mira em todo lugar. www.radiomira.pt